YouTube, como vocês estão? Hoje é dia 31 de julho e é ele, o dia de decidir o que eu vou ler no próximo mês. Estão aqui os livros embrulhados, entre os quais eu vou sortear alguns para serem os meus próximos livros do mês. Para quem não conhece, oi, meu nome é Carla. E esse ano eu estou fazendo esse desafio onde eu sorteio todo mês alguns dos meus livros físicos para tentar ler todos os livros físicos que eu tenho. Alguns problemas surgiram ao longo do ano, enquanto eu faço esse desafio, principalmente o fato de que eu comprei livros físicos novos. O que eu vou fazer diante dessa situação é continuar o desafio com os que estão embrulhados até o final do ano. E dependendo do que tivermos acumulado até ano que vem, a gente faz de novo. Dependendo, eu só vou ignorar e ler no ritmo que for pra ler. A gente vê. Geralmente eu faço um resumão de tudo que eu li nesse mês antes de fazer o sorteio, mas dessa vez eu sinto que julho foi um mês infinito. Me contem se vocês também tiveram essa impressão, mas eu senti que foi um mês que durou uma eternidade, que não acabava, e chegou um ponto em que eu estava muito ansiosa pra saber o que eu ia ler em agosto. Então eu vou arrancar logo esse band-aid. Eu vou começar o vídeo, na verdade, sorteando os próximos livros, e depois a gente pode conversar sobre o que eu li no mês de julho. Um spoiler que eu vou dar é que eu fui meio maluca no mês de julho e eu li um total de 8 livros. De forma que eu acho que eu bati um recorde. Isso está me deixando com toda a confiança e orgulho que uma pessoa não deveria ter de querer sortear livros a mais desse mês. Mas vou ver. Eu tô com 4 em mente. Eu tô querendo pegar 4. Dependendo do que for sorteado, tipo, se eu sortear algum trambolho muito grande, ou se eu sortear todos os trambolhos, pode ser que essa decisão seja inviável. Mas vamos ver. Certamente teremos pelo menos 3, que é a regra, né? Mas aí vamos lá. Eu tenho aqui comigo minha amada querida Roda da Fortuna, onde estão enumerados todos os livros que faltam. Temos 12 livros e vamos começar pelo primeiro sorteio. Não tô ouvindo o barulho que ela faz, não sei. Uau! Eu não sabia que tinha uma música dramática. Eu amei! Uau! Número 4. Vamos lá. Onde está o número 4? O número 4 é um dos pequenininhos. Aqui está o número 4. Eu vou colocar o microfone aqui, talvez vocês me ouçam menos bem. Me ouçam pior. Gente, eu sou uma pessoa que conhece palavras e lê livros, tá? Eu juro. Temos aqui, número 4. Espero que dê pra ler. São animadas. Eu não consigo ler. Ai, não consigo puxar. Eu tô vendo a cor da capa já. Acho que sei qual é. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, ok. Eu não lembro sobre o que é esse livro. Essa é a história de Eurídice Gusmão, uma mulher que poderia ter sido. Estamos aí. É um livro, certamente. É o primeiro a ser sorteado. É bom que ele é pequenininho, mas é um livro bem famoso, né, brasileiro? Tipo, batalha nos transporta para um rio antigo cheio de boas memórias através de seus personagens marcantes. Ok, isso parece legal. Tenho morado no Rio de Janeiro há alguns anos, eu acho que isso vai ser divertido. Mas A Vida Invisível de Eurídice Gusmão foi o primeiro livro sorteado. Então vamos ao próximo. Tananã. Adorei o quanto essa coisa é dramática. Precisa de tudo isso? Não precisa. 19. Ok, 19, então tá aqui embaixo. Aqui, número 19. Eu vi qual que é. Os Noivos do Inverno. Ok, essa aqui é uma série de fantasia. É uma série de fantasia francesa. Eu comprei todos os 4 da série em uma promoção que teve na Morro Branco. A protagonista consegue ler o passado dos objetos e atravessar espelhos. Ok. Eu não sei se ele é young adult, se ele é juvenil, se ele é
Eu não sei qual é a faixa etária desse livro, mas eu tava muito curiosa pra ler ele há algum tempo. Em parte porque é um livro traduzido pela minha amiga pessoal, Sofia. E sei lá, a fantasia francesa, eu nunca li nada sobre. Uma série de fantasia pra eu começar a ler e talvez ler o resto, que eu tenho ainda na minha prateleira. Faz muito tempo que eu tô com ele pra ler. Então, boa. É sobre isso esse desafio, é ler livros que estão na minha prateleira há uma eternidade e eu nunca pego neles. Então, é isso. Os Noivos do Inverno. Vamos ao terceiro do sorteio. Temos agora 10 livros no jogo, esperando para serem lidos. Qual que é? 15. Qual é o 15? Ou eu endoidei, não tem 15. Ok. Deixa eu só mostrar. Número 15. Eu tenho uma premonição sobre que livro é esse e eu vou... Ok, temos The Poet Empress, que é um livro de fantasia sobre uma menina plebeia na China feudal. Vai crescendo, vai dando um jeito de se enfiar na família imperial, esse tipo de coisa. E aparentemente ele é muito, muito bom. Eu vi muitas recomendações de pessoas que eu respeito bastante no BookTok falando sobre esse livro. Ele aparentemente é um livro bem dark fantasy, sabe? Uma vibe meio Game of Thrones. Eu amo muito. A Game of Thrones não, né? A Song of Ice and Fire. Como é que é a Crônica de Gelo e Fogo? Que eu amo muito, muito, muito. E eu vi várias comparações. Aqui, ó. A arena política épica da Guerra da Papoula contra... Tá em inglês, tô traduzindo no... encontra a tragédia íntima e a linguagem luxuriosa de A Canção de Aquiles, imprescindível para fãs intensos do gênero, assim como para leitores de literatura de ficção literária. São comparações que me deixam muito animada. E eu tava muito afim de ler esse livro há muito tempo. Eu comprei essa cópia lá na Inglaterra. Tava caro, mas eu estava disposta a dar essa chance. Então é isso. Poet Empress. Ele é grande, mas ele não é muito grande. Ele tem o quê? 380 páginas, tranquilo. Então nós temos... Assim, vamos lá. Mês passado, eu só peguei livro pequeno. E eu li 8 livros. Aqui, nós temos uma seleção de livros médios. Então eu acho que a gente pode se dar o luxo de pegar mais um. Então bora lá. Temos aqui a... Esse vai ser o meu? Não, ele é pequenininho. Então, deu tudo certo, gente. Meus planos deram tudo certo aqui. 18. Dá pra ler? É isso mesmo? É. Que já tava praticamente desembalado. Ah, Moambas! Tá. Mais um nessa vibe de livros que estavam na minha prateleira há muito tempo e eu tava enrolando pra ler. Ele é essencialmente sobre a história de uma mulher que migra do Ceará para São Paulo e a trajetória dela sendo uma vendedora ambulante desses grandes centros comerciais de São Paulo, tipo a 25 de março e tal. Parecia muito interessante, eu comprei ele meio no impulso, assim, eu vi e eu fiquei, uau! Um livro sobre a experiência periférica de São Paulo, a experiência de imigrantes do Nordeste para São Paulo, que vão parar na periferia e tem que sobreviver nessa selva de pedra horrível que é essa cidade. E isso ressoa muito com a história da minha família, então eu sempre me interesso por esse tipo de história. Ou pelo menos eu tenho me interessado recentemente. Só que essa vai ser uma leitura divertida. Esse também é bem curtinho. Deixa eu ver quantas páginas são. 150 páginas. Dá pra ler numa sentada. Da Márcia Juliana Santos. Então, temos a nossa seleção do mês. Gostei bastante dessa seleção do mês. Acho que são todos livros de mulheres, inclusive, o que é bem legal. Temos aqui 4 livros. Agora que estamos com isso resolvido, com isso tirado do nosso caminho,
vamos falar sobre o que eu li em julho. Eu tenho aqui os 4 livros que eu sorteei mês passado. Não lembrava que eu tinha sorteado 4, eu achei que eu tinha sorteado 3. Isso faz parecer sortear 4 pra agosto uma coisa não tão desafiadora assim. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Tivemos... Eu não vou falar em nenhuma ordem específica, tá? Eu só vou falar na ordem do que tá na minha frente. A Magical Girl Retires, que é a história de uma millennial que está prestes a se desviver porque ela tá com uma dívida no cartão de crédito que ela não consegue pagar. Acho relatable. E aí uma garota mágica, estilo Sailor Moon, chega nela e fala: não se mate, torne-se uma garota mágica e combata o mal com a gente. E aí ela vai ajudar a combater o mal. E o mal acaba sendo uma garota mágica mais mágica do que todas as outras. É bem divertido, não mudou minha vida, mas eu gostei bastante de ler. Também um livro de uma sentada, ele é bem curtinha. Eu esperava mais, porque a Magical Girl Retires eu achei que ia ser, tipo, mais sobre a aposentadoria da garota mágica, mas acaba sendo, tipo, a jornada dela até ela tomar a decisão de se aposentar. Mas é bem legal, a capa é lindíssima, eu já mostrei em outro vídeo. E... é um livro divertido, recomendo. Pra quem tem interesse de uma leitura leve e tranquila, que tenha umas pitadas de crítica ao capitalismo e à misoginia, mas sem te deixar em crise existencial. E que dá um pouquinho de esperança pros nossos corações. O próximo foi Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madaloso. Ele é um livro sobre uma garçonete que mora em São Paulo e ocasionalmente dá golpe nas pessoas. Ela vai dormir com pessoas e rouba itens de luxo e de grife da casa delas e vai vender pra amiga dela, que tem um brechó de luxo. E aí ela é contratada por um cara pra roubar uma edição hiper mega rara do Guarani, o livro Guarani, do José de Alencar? Não lembro, eu acho que é José de Alencar. É bem legal esse livro. Depois, tipo, eu gostei muito dele enquanto eu lia. E aí depois eu fui pensando em defeitos. Tipo, o final é esquisito. O final não parece ter um payoff muito bom. E eu não sei como me sentir sobre a personagem trans do livro, porque às vezes eu sinto que ela é muito intensamente estereotipada no seu retrato de ser uma pessoa que sofre muito por viver num corpo que não é feminino o suficiente, e fica falando sobre como ela tem mãos grandes e feições agressivas e tal, e como ela se esforça muito pra transmitir delicadeza num corpo que não é delicado. De um jeito que eu achei que ficou um pouco... tava forçando um pouco a barra, sabe? Tava um pouco enfatizando demais esses aspectos. E eu não sei como me sentir em relação a isso, mas me incomodou um pouquinho. Mas no geral é um livro divertido. Os personagens são pessoas horríveis e de um jeito muito legal de ler. Ele acaba mostrando as aventuras da protagonista saindo com pessoas e roubando coisas dessas pessoas e as histórias de vida dessas pessoas. E aí acaba tendo esses mini retratos dentro de uma história maior, que é a história da protagonista. Eu achei bem legal. De novo, recomendo. É o melhor livro do mundo? Não. Mas foi bom. Não foi uma decepção. Foi exatamente o que precisava ser, eu acho. Eu tô me sentindo meio ruim da reviews hoje. Mas é isso. Um bom livro, não é perfeito, mas é bom. O próximo foi O Bic, do Philip K. Dick, que também é um livro bom, mas não perfeito. Ele é um livro de ficção científica. O Philip K. Dick é um dos autores clássicos de ficção científica que escreveu Blade Runner e tal. Em O Bic, nós temos uma sociedade onde, depois das mortes, as pessoas podem ter suas consciências preservadas em depósitos, em mortuários que deixam os corpos lá. E através de alguns aparelhos você consegue conversar com essas pessoas mortas. E elas ficam existindo nesse estado de meia-vida. E aí, do outro lado, além dessa questão da vida e da morte, é uma sociedade em que existem pessoas com poderes psíquicos e pessoas com poderes de defesa contra poderes psíquicos. Então existe toda uma indústria ao redor desses poderes psíquicos. O nosso protagonista é o dono de uma empresa que é tipo um antivírus mental. Um cara que você pode contratar ou contratar o serviço dos empregados dele para protegerem você, a sua empresa, a sua instituição de ataques psíquicos. Então nós seguimos esse protagonista e um dos funcionários dele em aventuras malucas.
E todo o lance do livro é que ele é bastante psicodélico, você nunca entende o que tá acontecendo direito. Nunca não, né? Eventualmente você entende, no final as coisas ficam claras. Mas é muito difícil discernir de realidade de sonho e o que realmente está acontecendo, o que é um delírio do personagem, o que é o personagem dormindo, o que é o personagem tendo uma alucinação, o que é o personagem lembrando as coisas errado. Então, eu achei ele bem divertido, muito bom. Ele sofre do mal de todo escritor homem branco do século passado, que é toda descrição de mulher tem que vir com uma descrição detalhada dos peitos dela, e isso incomoda. Mas não tem tantas mulheres assim. O que acaba equilibrando as coisas. Mas é um bom livro, com muitos conceitos interessantes e que executa, eu acho que muito bem, a proposta psicodélica dele. O próximo livro que eu tinha sorteado foi o Your Silence Will Not Protect You, da Audre Lorde. Na verdade, eu não terminei ele. Eu li mais da metade. Ele é metade ensaios e metade... Não, ele não é metade ensaios. Não chega a ser. É mais do que a metade de ensaios. Aqui. Esse lado, ensaios. Esse lado, poemas, certo? Falta um ensaio pra eu terminar. E metade dos poemas. Esse é um livro que eu ganhei no meu aniversário, no ano passado. Porque a minha pesquisa de doutorado envolve muito questões de emoções. E a Audre Lorde, ela é uma ativista, né? Ela era uma ativista e uma poeta negra dos Estados Unidos que escreve muito sobre emoções e o poder das emoções na política. Então me deram esse livro por causa da minha tese, que fala muito disso também. Eu não pretendi usar Audre Lorde na minha tese, só porque a minha revisão de bibliografia já tinha outras pessoas que eu achava mais relevantes, mas acabou que encontrar esse livro por acaso, através de um presente, me fez reconsiderar essa possibilidade. E aí eu não terminei ele porque eu tô lendo ele devagar. Eu tô fazendo anotações, tenho aqui várias tagzinhas, justamente pra eu ver o que eu consigo retirar dele pra usar na tese. Inspiração teórica, inspiração até política mesmo. Mas é um livro muito bom. Ele é vários ensaios compilados da Audre Lorde. Alguns são ensaios publicados, escritos, outros são discursos, se eu entendi corretamente. Apresentações que ela fez em conferências e tal. E aí tem a parte do finalzinho, que são vários poemas dela. E assim, show de bola. Incrível, maravilhoso, showstopping. Leiam. É o tipo de livro que você só... que é realmente o tipo de coisa que você pode ler como um guia pra sua jornada como pessoa que existe no mundo e que tem crenças e impactos políticos e que pensa na sua existência como algo político, sabe? Ele te meio que serve de guia pra você lembrar que você existe como sujeito político, independentemente do que você queira ou não. E como os diferentes níveis de opressão que existem na sociedade recortam as nossas vidas de formas extremamente intensas. Mas é do caralho, é muito bom. Eu não terminei ainda, mas eu tô quase lá. E ele era um dos que eu sorteei mês passado. Então, eu devo terminar, hoje. Hoje é dia 31, eu devo terminar de hoje. Enfim. E aí, por isso que eu não quis excluir ele do vídeo. Eu tenho anotado aqui no meu caderninho os outros livros que eu li, que não são livros físicos. Primeiro, como eu disse, eu e minha parceira temos o nosso Buddy Read mensal, que são livros geralmente de ficção científica, mas não necessariamente de ficção científica, que lemos juntos. Porque é isso, né? A gente sempre quer ler 1 milhão de livros e a gente acaba nunca escolhendo eles, então essa foi o nosso jeito de tentar ler livros que a gente tá querendo ler há algum tempo mais juntos, pra se incentivar. Enfim, desse mês foi Angel Down, que é um livro onde um anjo cai no fronte na Primeira Guerra Mundial. E seguimos alguns soldados enquanto eles descobrem esse anjo e ficam... O que a gente faz com isso? Não gostei. eu acho que eu falei... É porque eu fiz um vídeo de todos os livros que eu li nos 6 primeiros meses do ano, né? E eu falei mais de Angel Down naquele vídeo. E eu não quero me prolongar. Eu só... Não. Ele tenta fazer muita coisa e ele tenta ser inovador em um cenário e ele acaba só sendo chato. E aí temos 4 livros que eu não falei antes em nenhum lugar, não falei no vídeo anterior. Primeiramente temos Foi um Péssimo Dia, que foi um audiobook que eu ouvi enquanto fazia exercício. Ele é um livro bem curtinho, da Natália Borges Polesso, que é basicamente uma autoficção assim da infância dela, sendo uma menina nos anos 80, 90 no Rio Grande do Sul, se descobrindo queer, se descobrindo ansiosa e aparentemente neurodivergente. Eu não sei se é neurodivergente, eu não vou diagnosticar a Natália Borges Polesso, mas vibes.
Mas é muito... É um livro... Eu acho que eu falei dele no outro, sim. Mas é um livro que é tipo... Estamos na mente de uma criança e uma adolescente, narrando o que é ser criança e adolescente de um jeito que é muito realista pra como uma criança e uma adolescente pensam, mas sem ser enfadonho pro público adulto. Eu gostei bastante, foi super divertido e bem relatable como jovem queer ansiosa. A Natália é uma jovem queer ansiosa, pelo menos no livro. Não sei na vida real, não a conheço. Ainda, como já falei em vários outros vídeos, esse ano eu estou relendo todos os livros da série Realm of the Elderlings, da Robin Hobb, minha série favorita de fantasia de todos os tempos. E esse mês eu li The Mad Ship, que é um trambolhão de 900 páginas, que demorou muito pra eu conseguir ler. Ele é maravilhoso, como sempre, mas eu acho que até agora ele foi o meu menos favorito da série. Eu tenho dificuldade de categorizar quais eu gosto mais e menos da Robin Hobb, mas The Mad Ship tem alguns problemas com alguns personagens que me deram um pouco nos nervos. É um livro bastante arrastado, mas, por outro lado, eu acho que até agora ele é o livro que mais revela pro leitor coisas sobre o world building de Realm of the Elderlings. Então, ele tem suas vantagens e desvantagens. Eu amo, apesar de suas desvantagens, eu amo incondicionalmente essa série. Em seguida, eu li Nothing Tastes as Good, que é um lançamento desse ano, que é basicamente um terror de Ozempic. E que um cara nos Estados Unidos que é super obeso, ele começa a tomar um remédio tipo Ozempic, ele se voluntaria para participar de um teste clínico de um remédio de emagrecimento, e as coisas dão super certo, ele emagrece super rápido, só que ele começa a sentir fome por carne humana. Premissa, 10 de 10. Execução, uma merda. Odiei esse livro. Houveram vários momentos em que eu tava tipo, nossa, eu acho que eu vou gostar desse livro porque eu sou uma pessoa obesa. E ele batia em todas as teclas e checava todos os detalhes da experiência gorda, que às vezes eu achava que era coisa que só existia na minha cabeça. E eu ficava tipo, nossa, que legal e tal, mas o protagonista é tão chato, ele é insuportável. Eu fiz essa review no Goodreads que é tipo, talvez o problema não é gordofobia, talvez o problema é que você só é chato e ninguém gosta de você por isso. Uma coisa hiper específica que ele faz, que eu fiquei tipo, nossa, isso é tão relatable pra mim especificamente, é que toda vez que ele entra no elevador, ele olha qual é o peso limite do elevador e tenta estimar na cabeça dele, sabendo o próprio peso e meio que estimando das pessoas que tá perto dele se o elevador vai aguentar, porque ele tá preocupado que ele vai fazer passar do peso. Eu faço isso o tempo todo e eu achava que era só eu. Mas tirando isso, a gente tem personagens que são muito fracos. A gente tem esse protagonista que é insuportável, a gente tem a melhor amiga dele, que é uma ativista gorda, que a única personalidade dela é ser ativista gorda. E a gente tem todas as outras pessoas do mundo que são gordofóbicas e horríveis. E elas são gordofóbicas e horríveis de um jeito que eu não achei nada realista. Tipo, eu não sei se a experiência desse autor morando, tipo, na Califórnia é muito mais violenta do que a minha. Mas, tipo, as pessoas são gordofóbicas, mas não de um jeito tão explícito, tão dramático. Ele sofre discriminação de um jeito muito óbvio, a ponto de perder emprego perder, tipo, chances de emprego e ser olhado com desprezo em entrevistas de emprego. Porque eu entendo a experiência de você ser uma pessoa gorda que tá constantemente tendo que ouvir que as pessoas ao seu redor estão tão preocupadas com você porque você precisa emagrecer e é pelo seu bem, é pela sua saúde. Só que eu sinto que as pessoas, apesar de elas fazerem isso, elas têm um pouco de noção de que às vezes elas não têm intimidade pra falar esse tipo de coisa pra você. Enquanto que nesse livro, absolutamente qualquer pessoa que ele encontra faz isso. E é tipo, isso é as pessoas boazinhas, porque tem as pessoas que são abertamente hostis com ele. Tipo, ele vai na academia. Nossa, essa cena me deixou maluca. Ele resolve que ele vai começar a ir na academia. E lá ele encontra um cara que ele ficou no Grindr uma vez, o protagonista gay. E esse cara, tipo, o date deles foi um desastre, porque o cara era super gordofóbico. E aí, desde esse date, ele já engordou uns 20 quilos. Então, ele encontra esse cara, e esse cara olha estranho pra ele, tipo, espantado que ele tá na academia. E depois o cara, com quem ele não falava há anos, que ele só encontrou uma vez no Grindr, faz questão de mandar uma mensagem pra ele pra falar, nossa, eu te vi hoje na academia, você tá mal? E o que aconteceu? As pessoas não fazem isso, não existe isso, tipo, que? Eu não consigo acreditar que esse tipo de pessoa horrível realmente existe. E é tipo,
Eu vi algumas pessoas argumentando que esse livro deveria ser uma sátira. Ele tá exagerando de propósito pra ser satírico. Mas pra mim não pareceu uma sátira. Pareceu muito mais pareceu muito mais que o autor tava frustrado com o fato, com a experiência de ser gordo, que é uma experiência frustrante e terrível, realmente. E resolveu criar todas essas grandes caricaturas da gordofobia pra tentar demonstrar o quão horrível é. De um jeito que só parece caricato sem ser engraçado, sabe? Oi, Carla da edição falando. Eu queria deixar claro que, assim, eu não estou querendo dizer que uma sátira não pode ser executada com exageros. Porque eu acho que o ponto, se é pra ser uma sátira, é você exagerar de forma que uma pessoa que nunca passou por aquilo consegue sentir algum tipo de empatia pela situação de tão exagerada que ela é. E eu também não acho que é impossível que as pessoas sejam assim tão extremamente maldosas com pessoas gordas. Isso nunca aconteceu comigo pessoalmente, mas eu percebo que isso é um privilégio e uma grande sorte minha de nunca ter passado por isso. O meu ponto é menos que as pessoas não são tão maldosas assim, e mais que no livro as pessoas, tipo, fazem questão de irem ser maldosas com ele, mesmo quando isso é um grande inconveniente. Tipo, o cara não falava com ele já há anos, eles tinham se encontrado uma vez, e ele fez questão de ir atrás do telefone dele só pra poder ser maldoso e gordofóbico. É isso que eu acho que não é tão realista assim, sabe? Porque eu acho que a gordofobia é uma coisa muito casual, que não necessariamente vem desse instinto maluco de você ir atrás da pessoa gorda pra ser ruim com ela, sabe? Mas é claro que, assim, experiências são individuais, cada um tem o seu jeito de lidar com essas questões. E pode ser que esse autor realmente viu esse tipo de coisa e passou por esse tipo de coisa, e que tem muita gente gorda que passou por esse tipo de coisa. Eu que pessoalmente não acho que é realista, e eu que acho que seria um retrato muito mais poderoso se ele mostrasse as sutilezas de como a gordofobia está presente no nosso dia a dia, nas menores coisas. Tipo, o lance do elevador me pega muito, porque é muito pequeno e ninguém tá sendo gordofóbico com ele de forma direta. Mas a gente é meio que doutrinado na nossa cabeça a vigiar o nosso peso o tempo todo. E eu acho que isso funciona muito melhor do que essa coisa exagerada, explícita e caricata do bully gordofóbico que tá sempre perseguindo ele, sabe? É mais ou menos isso. Voltando ao vídeo. E aí toda a dinâmica, a parte do terror também é muito sem graça, porque a maior parte do tempo que o personagem perde o controle e começa a comer carne humana, ele tem amnésia, então não mostra pra gente o que realmente tá acontecendo. O protagonista também é muito millennial, ele se expressa de uma forma muito millennial. Tipo, eu tô falando millennial de jeito pejorativo, mas por favor entendam, eu não tenho nada contra millennials. Na verdade, eu acho que eu sou zillennial. Mas sabe, é aquele jeito que já perdeu a graça 15 anos atrás. É aquela linguagem do BuzzFeed, que ninguém mais acha engraçado e que na verdade é meio cringe. Só que esse livro foi publicado esse ano, em 2026. Então, assim, tá datado, sendo que acabou de sair. Como que pode um livro ser datado sendo que acabou de sair? O protagonista também, ele decide virar influencer fitness, e aí tem os posts do Instagram dele, e é tudo muito cringe, e eu fico, meu Deus, como que alguém seguia essa pessoa? Ele viraliza, ele fica, tipo, super famoso. Esse livro estava tentando ser o filme A Substância para gordos. O que é uma tentativa louvável, porém mal feita. E me deixou com vontade de escrever a minha própria versão, que eu tenho certeza que seria muito melhor. Odiei esse livro. O próximo livro que eu li foi The Down Days. E aí, eu vou explicar pra vocês. Pra quem não sabe, eu estou fazendo um desafio de leitura chamado The Hardest Reading Challenge You'll Ever Do. Ou o desafio de leitura mais difícil que você já vai fazer. Que você já fez, que você fará na sua vida. Ou a sigla, né? Hercule. Eu fiz um vídeo sobre o Hercule mais cedo, nesse ano. Você pode olhar no meu canal. Um dos desafios do Hercule é você pegar um livro e pegar a última letra do nome desse livro e o próximo livro que você lê. Não precisa ser o próximo, né? Mas você tem que fazer uma corrente em que o próximo livro começa com aquela letra. E aí você pega a última letra desse segundo livro e pega um terceiro livro que começa com aquela letra. E assim por diante até completar 5. E aí o que eu tô tentando fazer é tentar encaixar todos os livros que eu sorteio em pontos de desafio. E aí dentro desse desafio de pegar a última letra, eu tinha entendido que na verdade era pra pegar a última palavra. O que é, na verdade, considerado o modo difícil do desafio. Só que eu achei mais legal do que colocar a última letra. Eu achei a última letra meio fraco. Então eu peguei Angel Down e coloquei como primeiro livro.
me fazendo ter que achar um livro que se chamasse, que começasse com Down. E aí, eu não sabia como, eu não tinha nenhum livro na minha lista que começasse com Down, nos meus quero ler do Goodreads. Então só joguei Down na busca do Goodreads e comecei a procurar. E aí eu acabei, depois de explorar muitas páginas do Goodreads, porque o sistema de busca do Goodreads é uma merda, não dá pra filtrar nada, não tem nenhum tipo de critério de pesquisa, é muito ruim. Mas depois de tipo umas 15 páginas de pesquisa, eu achei The Down Days, que é um livro sul-africano de distopia. E é uma distopia onde as pessoas começam a ter um surto de histeria coletiva, em que as pessoas pegam meio que um vírus da risada e elas começam a rir histericamente sem parar até morrer. Até, tipo, o corpo parar de funcionar. Porque, tipo, a pessoa não consegue fazer nada além de rir. Ela não consegue comer, ela não consegue dormir, ela não consegue fazer nada, ela só consegue rir. E aí surge essa pandemia na Cidade do Cabo. A Cidade do Cabo entra em quarentena por causa dessa pandemia. E eu achei muito legal, porque esse livro foi publicado em, tipo, maio de 2020. Então, tipo, não deu tempo da autora saber como seria a pandemia de Covid-19. Mas, meu Deus, como ela acertou. Tem muita coisa muito parecida. Mas ele é um livro meio psicodélico também, não tanto quanto o Bic, mas ele tem umas maluquices. Uma das coisas que acontecem é que, por causa da quarentena, não tá tendo mais importação de cabelo e peruca natural pra fazer lace, pra fazer peruca e tal, que geralmente, segundo o livro, geralmente isso vem da Rússia, do leste europeu. E aí começa a ter um esquema de tráfico de cabelo. As pessoas começam a roubar cabelo. E um dos protagonistas é um ladrão de cabelo. Loucura. Tipo, como assim? Também tem uma gangue de freiras, que não são bem uma gangue. Elas são um convento que estão de conluio com os traficantes de cabelo. E elas começam a, tipo, pregar que você pode doar o seu cabelo pro convento com uma promessa pra Deus, tipo, olha, Deus, eu estou me sacrificando e sacrificando o meu cabelo, e esse sacrifício de cabelo vai te proteger do vírus da risada. E aí elas fazem isso, e por trás, sem ninguém saber, vendem cabelo pros traficantes de cabelo. Icônico. Mas, e aí um dos protagonistas é justamente um desses traficantes de cabelo, mas a outra protagonista é uma mulher que ela trabalha, tipo, faz meio que um serviço funerário, né, de buscar corpos das pessoas em casa, que morrem por causa do vírus. Ela acaba se trombando com uma menina cujo irmão desapareceu e ela resolve ajudar essa menina a encontrar o irmão desaparecido dela. E aí coisas malucas começam a acontecer, o menino era um fantasma. É tipo, é completamente doido, é um livro muito maluco. Mas sinceramente eu adorei, eu me diverti muito lendo ele. Foi bem legal ler um livro sul-africano, ele tem vários momentos que usam dialetos da África do Sul, o africano, né, que fala. Mas eu acho que usa outros também. E gírias locais e tal, e fala um pouco... Não, é relativamente superficial, ele fala um pouco de relações políticas e de raça na Cidade do Cabo. Mas a autora é uma mulher branca, né, então não espero coisas muito detalhadas, mas assim, adorei. Achei super divertido, foi legal sair um pouco da bolha das Américas e da Europa, né, de ir ler fora desse espaço. E é isso. Esse foi o último livro que eu li. Agora eu estou lendo o Ship of Destiny, da Robin Hobb também, continuando na série. E eu comecei a ler City of Last Chances, do Adrian Tchaikovsky, que é um escritor de fantasia e ficção científica, que eu estava muito curiosa pra ler ele. Eu, inclusive, estou com um dos livros dele aqui, pra ser sorteado no futuro. Só que eu não quis esperar, eu fiquei ansiosa. E eu queria ler a série de City of Last Chances. Eu acho os títulos dessa série muito bons. Tipo, eles são muito impactantes, tipo City of Last Chances. O nome da série é The Tired Philosophers, os filósofos tirânicos. A primeira vez que eu ouvi falar dessa série, na verdade, foi ouvindo falar do último livro, do quarto livro, que se chama Pretenders to the Throne of God. E aí tudo isso me fez querer muito ler esse livro, essa série, porque é muito dramática e tem títulos excelentes e capas excelentes. Sim, eu julgo livros pela capa, me julgue também. Pode me julgar pela capa, por qualquer outra coisa. Mas enfim, esses foram os livros. Já comecei a ler 2. E temos 4 para o
restante do mês de agosto. Temos Muambas, Poet Champers, Os Noivos do Inverno e A Vida Invisível. A Vida Invisível de Eurípides Guzmão. E é isso. Nos veremos novamente no final de agosto, mas espero também que antes disso eu gostaria de continuar postando vídeos semanalmente. Nesse final de julho eu dei uma desandada porque eu me atrapalhei um pouco, mas agora eu estou de volta com o PC. Eu vou postar um vídeo de montagem do meu PC novo, então eu acho que isso vai facilitar um pouco a minha vida em relação à edição de vídeo e a conseguir postar com mais frequência. Também tô pensando em gravar quer dizer, tô pensando não, né? Eu já tentei gravar vlog algumas vezes e deu errado. Mas eu vou tentar aparecer com mais frequência aqui no canal, postar mais vídeos e falar mais com vocês, mas acima de tudo, ler o máximo que eu conseguir. E é com isso que eu dou meu tchau e digo: saia do YouTube e vai ler um livro.